Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, mães e pais, educadores. Também temos as vovós e os vovôs, né, que muitas vezes fazem esse papel na família. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho de um assunto um pouco difícil, muitas vezes para nós como pais, né? Que seria a questão da disciplina, da vara, como devemos corrigir, devemos usar a vara, não devemos usar, qual seria nosso papel nesse ato super importante na vida dos nossos filhos. Afinal, eles podem gerar lembranças boas ou então marcas que não se apagarão ao longo da vida, a não ser pelo poder de Cristo, revoltas, e nós não queremos isso. Então eu vou começar lendo com vocês um texto que o Senhor nos deixou através da sua serva Ellen White. Está lá no livro Orientação da Criança, na página 179. Diz assim, ó: os pais que querem criar devidamente os filhos precisam da sabedoria do céu, a fim de agirem de forma sensata em todas as questões pertinentes à disciplina do lar. Então aqui nós temos um norte. Como que nós vamos educar os nossos filhos sem ter a dependência de Cristo? Então, o pai e a mãe, primeiramente, nós precisamos entender que ao criar os nossos filhos, não é a sabedoria que vem do mundo, da escola, é a sabedoria que vem do céu. Então, nós temos orientações de Deus na Bíblia, no espírito de profecia, sobre como nós devemos, então, aplicar essa sabedoria, como nós devemos instruir os nossos filhos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 10:14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Às vezes nós, como família, nós acabamos esquecendo que os nossos pequenos, eles são os mais novos membros da família do céu. E a gente trata eles diferente. Vou dar um exemplo. Às vezes os nossos filhos fazem alguma coisa errada e a gente quer puni-los. E se eles voltarem a repetir 1, 2, 3 vezes, então para nós fica, mas eu já falei tantas vezes para você não fazer isso. E a gente quer que em uma semana uma criança de 2, 3 anos, ela então retenha aquilo e ela não faça mais. E quando nós olhamos para a nossa vida, a forma como Deus nos trata, nós também somos candidatos à família real. E Deus tem tanta paciência. Às vezes nós demoramos 30, 20, 15 anos para vencer alguma coisa, e nós olhamos então para os nossos pequenos tão frágeis. Eles não têm nem a sabedoria que nós temos, o conhecimento que nós temos. Eles estão chegando aqui nesse mundo e nós então queremos que ele absorva aquilo que você passou para ele, né? A gente não tem a paciência que Deus tem para conosco. E hoje em dia, a gente lê lá na Bíblia, né, lá em Provérbios 13:24, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Então realmente eu posso usar a varinha, porque a Bíblia está dizendo, olha, tem que usar mesmo a vara. Mas você vê que tem aqui, diz assim, ó, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo. Então tem um tempo de castigo. E nem todas as vezes, aqui quando a palavra vara ela está sendo usada, ela está se referindo a um castigo físico. E sempre que vem à nossa mente a questão da vara da disciplina,
imediatamente já vem a questão de você castigar mesmo a criança, um castigo físico. E se a gente for estudar, principalmente ao longo do Antigo Testamento, quando Moisés usava a vara, não era para bater no povo. Quando Davi, como pastor de ovelha, usava a vara, não era para fustigar, castigar as suas ovelhas. Era para disciplinar, para dirigir, para ajudar. E às vezes na nossa mente a gente só vem a questão do bater mesmo, né? Não, a gente tem que bater, a gente tem que submeter a criança. Na nossa mente vem essa como se fosse a única opção. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que muitas das vezes Deus tratou com o seu povo com a disciplina. E um dos significados da palavra vara é bordão. Na verdade, da palavra disciplina é bordão e vara. E quando você vai ver lá a questão do bordão também, usa nem sempre a palavra disciplina está ligado ao ato de se castigar. Pode ser um conjunto de regras ou de leis. E no nosso lar é a mesma coisa. Nós, como pais, nós instituímos o quê? Um conjunto de leis, um conjunto de regras, porque nós queremos que os nossos filhos aprendam desde cedo a obediência a Cristo. Só que nós queremos que eles aprendam a nossa maneira. E nós, como um povo de Deus, nós precisamos de uma reforma urgente na forma de educar os nossos filhos. Nós falamos em reforma de alimentação, reforma do vestuário, reforma da onde você vai morar. E às vezes na questão da educação a gente trava e pensa, não, na Bíblia é vara, vara eu vou bater, vou usar, vou estipular quantas varadas eu vou dar nos meus filhos, vou estipular o que eu vou privá-lo. Será que é esse o sentido? Será que nós como pais, como mães educadoras, será que é isso que Deus pede de nós na questão da reforma da educação? Não sei se vocês aqui têm a curiosidade ou já procuraram saber quantas vezes Ellen White bateu nos seus filhos. Quando eu fui estudar sobre esse assunto e eu fui pesquisar, e eu quis saber quantas vezes Ellen White fala da questão da vara e ela fala também do castigo físico, não só da vara como disciplina. E ela não criou somente os filhos dela, ela também criou outras crianças. E eu fiquei impressionada porque ela nunca precisou usar a vara nos filhos dela. Então, quando eu estudei sobre isso mexeu um pouco comigo, conversei com meu esposo. E o que Ellen White fazia? O que era a experiência dela? O que nós podemos absorver disso? O que nós hoje podemos aprender com a experiência de Ellen White, da profetisa do Senhor? Como foi a vida dela? Ela teve filhos, não só filhos, ela ajudou a criar também outras crianças. Como foi a experiência dela? Ela deixou tantos conselhos para nós, tantas advertências, e como foi o dia a dia dela? Eu vou até ler para vocês, está lá na página 178 do Orientação da Criança. Diz assim, ó: nunca permiti que meus filhos pensassem durante a infância que podiam me atormentar. Também criei em minha família outros de outras famílias, mas nunca deixei que essas crianças pensassem que podia atormentar sua mãe. Nunca me permiti dizer uma palavra áspera, ou ficar impaciente, ou irritada com as crianças. Nunca tiraram vantagem de mim, nenhuma vez para me provocar a ira. Quando eu estava sem paciência, ou quando parecia que eu ia perder as estribeiras, dizia: crianças, esqueçam isso agora. Não vamos dizer mais nada sobre este assunto, por enquanto. Antes de nos deitarmos, conversávamos de novo. Tendo todo esse tempo para refletir, à noite eles já haviam se acalmado, e eu podia abordá-los com muita facilidade. Há um modo certo e um modo errado. Então aqui não tem um meio termo, não tem um terceiro modo. Tem um modo certo e tem um modo errado.
Nunca levantei a mão para meus filhos antes de falar com eles. E se eles cediam e viam seu erro, sempre o fizeram. Quando eu lhes apresentava isso e com eles orava, e se eram submissos, e sempre eram quando eu assim fazia, então eu os tinha sob o meu controle. Nunca foi diferente. Quando eu orava com eles, acalmavam-se todos e lançavam os braços ao redor do meu pescoço e choravam. Ao corrigir meus filhos, nunca deixei que nem mesmo minha voz se alterasse, de qualquer maneira. Quando via alguma coisa errada, esperava até que o calor passasse, e então os pegava no colo, depois de terem tido uma oportunidade para reflexão e estarem envergonhados. Ficavam envergonhados se eu lhes dava 1 hora ou 2 para pensarem sobre essas coisas. Eu sempre saía e orava, não falava com eles na hora. Depois de terem sido deixados sozinhos por um tempo, vinham me procurar. Eu falava, vamos esperar até a noite. Nesse horário, tínhamos um período de oração, e então eu lhes dizia que eles haviam prejudicado a si mesmos e entristecido o Espírito de Deus com sua má atitude. Então, quantas lições nós podemos aprender aqui? Ellen White, primeiramente, ela nunca falava com eles de forma irritada. E se ela percebia que ela ia perder a paciência, o que ela fazia? Ela se retirava e ia orar. Nós, como pais e como mães educadores, nós sabemos quando nós vamos perder a paciência. A gente sabe disso. Então, o que ela fazia? Ela saía de cena e ela ia orar. Olha um conselho importante para nós. Às vezes a criança ela faz algo de errado e a gente imediatamente quer retribuir aquilo que ela tem feito. Então é na hora. Mas isso, irmãos, é para satisfazer o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, para dizer quem manda aqui sou eu. Mas não é a educação, não é a sabedoria do céu. Então, outra coisa que Ellen White fazia, ela pegava os seus filhos e deixava de castigo entre aspas, mas era um castigo porque ela deixava às vezes 1 hora, 2 horas pensando. Então você vai ficar aqui no quarto, tá vendo essa ação que você praticou, você vai pensar. Ela não dava um sermão, irmãos, ela não ficava lá, olha isso, Deus vai te castigar porque você fez isso. Jesus agora está triste com a sua situação. Você expulsou os anjos de perto de vocês. Quantas vezes, irmãos, nós usamos essas palavras para os pequeninos? Eles estão aprendendo como amar a Deus. Então Jesus vai me castigar. Os anjos vão para longe de mim porque eu desobedeci. Então a gente cria um juízo de Deus, uma imagem de Deus, irmãos, distorcida. E quem fica contente com isso é só um inimigo de Deus. Porque o que ele mais deseja destruir em nossa mente é as impressões de um Deus de amor. E às vezes, irmãos, não precisa nem as pessoas lá do mundo fazerem isso. Nós mesmos fazemos. Jesus vai te castigar. Deus vai te castigar. Tem uma forma, irmãos, da gente fazer. Então, depois que eles ficavam lá no quarto pensando, eles vinham procurar ela para conversar. Ela falava, agora não. Então, eles tinham um momento em família, um momento de oração. E então ali, irmãos, era exposto o que essas crianças tinham feito, mas não de forma para puni-las, para envergonhá-las. E então Ellen White colocava que tinham entristecido a ela e também o Espírito Santo, levando-os a mudar a sua atitude e levando-os a reconhecer perante Deus. Ou seja, o que Ellen White está mostrando aqui, irmãos, nada mais é do que o caminho do santuário. Então, desde cedo, a gente tem que mostrar aos nossos filhos qual que é o caminho do santuário. Tem os 3 compartimentos. Então, tem que ter o arrependimento. A criança tem que se arrepender. E aí ela precisa de quem, irmãos? Precisa, para perdoar os seus pecados, ela precisa de Cristo. E para ela ter a vitória, irmãos, sobre a tendência
precisa de Cristo também. Então você percorre o caminho do santuário: arrependimento, justificação, santificação. Você acha que seu filho vai aprender isso só quando ele tiver adulto? É quando for criança. Então, houve um erro. Então, aonde é que você tem que levar? Não é a criança se submeter, irmãos, a você. Você está ali como representante de Deus para que seu filho se submeta a Cristo. Não é para fazer a nossa vontade, mas é para fazer a vontade de Deus. Nós, pais, somos colocados aqui neste mundo e Deus nos deu esses filhos para que nós possamos ensiná-los a amá-los a Deus. Eles não pertencem a nós. Então não é as suas regras que eles têm que seguir, é a regra do céu. Então o nosso lar, ele tem que ser rodeado por uma atmosfera celeste. E quando aquela regra for quebrada, ele tem que sentir, irmãos, que ele está transgredindo algo além daquilo que nós colocamos como família. Ele tem que saber que há um Deus no céu que está pronto a perdoá-lo, a ajudá-lo e a fazê-lo vencer. E às vezes a gente faz tudo errado. A gente começa gritando, perdendo, irmãos, a paciência, até o tom, irmãos, da nossa voz, ao fazermos a correção. Se nós estamos extremamente impacientes e irritados, é melhor você não corrigir o seu filho, porque aquela correção não vai ser eficaz. Ela pode ser eficaz naquele momento para satisfazer o meu eu. Agora ele fez isso, ele apanhou. Mas mal sabe você as impressões que você está deixando na mente dele. Às vezes, irmãos, é raiva. Porque Ellen White fala aqui no Espírito de Profecia que a criança, na cabecinha dela, ela não entende. Alguém que diz que a ama tanto e de repente a corrige sem paciência, com castigo físico. Muitas vezes, irmãos, nós machucamos os nossos filhos, mas a gente fica tranquilo, porque lá na Bíblia está dizendo para fazer o quê? Usa a vara. Aquele que não usar a vara vai ser envergonhado. E a gente tem outra coisa que nós precisamos fazer na reforma da educação. Cada fase dos nossos filhos, irmãos, é um aprendizado. Então, nós, como pais, não vamos colocar leis tão rígidas que você sabe que seu filho não vai conseguir seguir. Então, você coloca, irmãos, leis para a idade dele, para a mentalidade dele, para aquilo que ele consegue fazer com 1 aninho, com 2 aninhos, com 3 aninhos. Conforme a idade vai aumentando, a responsabilidade também ela vem junto. Agora, irmãos, às vezes, vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha o Calebinho pequenininho, ele ainda continua pequeno, que ele tem 4 anos. A gente ia no culto, e o Joshua também, e ele ficava no máximo 40 minutos, 1 hora, e depois aquilo começava a incomodar, e ele não ficava mais, os irmãos ficavam nos olhando como se dissessem, vocês têm que fazer alguma coisa. Mas aí quando eu fui ler, quando eu fui estudar, e às vezes o Faustino também pegava, e às vezes, o que estava acontecendo, irmãos? Todo sábado ele estava apanhando, porque ele não ficava quieto no culto. E a gente chegou a se perguntar, será que é essa lembrança que nós queremos que ele tenha do sábado? Que ele apanhava todos os sábados? E aí quando eu fui estudar, aqui na orientação da criança mesmo, a idade deles, irmãos, das crianças pequenas, é exigido 1 hora. 1 hora de atenção no culto. É a fase deles. Agora não adianta nós queremos pegar os nossos filhos pequenos, colocar dentro de um banco de uma igreja e achar que eles têm a obrigação de ficar lá 3 horas parecendo uma estátua. Não é isso. Então, se o seu filho está nessa idade pequena, ele aguentou a 1 horinha dele, nós devemos nos esforçar para que ele fique essa 1 hora. E isso não começa na igreja lá no sábado, é no culto familiar, de manhã e à tarde. Ali a criança já está sendo disciplinada, que ela tem que parar um momento, que nós vamos ouvir a palavra de Deus, que vai ser cantado hinos. Então, quando ela chega no sábado, aquilo não é novo. Então, 1 horinha nós vamos, como pais, ajudá-los a prestar atenção. Passou disso, irmãos? Seu filho está incomodando, está gritando, está chorando, saia com ele. Vai contar uma história bíblica, leve em meio à natureza, mas não perca a espiritualidade do sábado.
Não ache você, irmãos, agora eu tenho filho, nunca mais consegui assistir um culto. Você também foi criança. Não exija dele aquilo que ainda não é a fase dele. Agora seu filho já está com 7 anos. Ele consegue entender que ele pode acompanhar os hinos, possivelmente ele já sabe de cor, que ele precisa ficar, irmão, sentadinho, prestar mais atenção, mas não como uma estátua. Ele é uma criança. E às vezes, irmãos, a gente acha que os nossos filhos estão distraídos e tem vezes que eles chegam em casa e eles repetem coisas que nem a gente lembra do sermão. Então eles estão prestando atenção. Você acha que quando Jesus pregava lá com os discípulos, as mães traziam os filhos, Jesus falava assim, olha, eles aí, mas nem um pio as crianças. Possivelmente mais de uma criança. E no desejado de todas as nações, depois que teve aquela situação que Jesus expulsou lá os mercadores do templo e deixou então as pessoas virem os coxos, os aleijados, os endemoniados, eles entraram. E ali fala que quem entrou primeiro foi as crianças, dando louvor, cantando. E aí lá Jesus, ele pega aquelas crianças no colo e fala que, no Desejado, Ellen White fala que muitas delas adormeciam no peito de Jesus. Você consegue imaginar hoje um pastor pregando e de repente a criança invade lá o púlpito, a mãe vai sair correndo desesperada, a gente vai dar uma pausa porque está atrapalhando. As crianças, irmãos, não é que elas estão atrapalhando, elas são os mais novos do que? Membros da família do céu. Será que Jesus ia dar uma pausa no sermão dele e ia falar para quem é a mãe desse menino? Ia mandar buscar? Não, Jesus, as crianças eram atraídas para Cristo, porque o seu rosto, irmãos, era misericordioso, era amigável, era bondoso. Então elas iam no colo de Jesus. Elas gostavam, irmãos, de estar com Jesus. E os discípulos, uma das primeiras vezes que aconteceram isso, quando as mães pediram para que Jesus abençoasse os seus pequeninos, os discípulos achavam que isso era uma perda de tempo. Como assim? Jesus tem tantas coisas para fazer. Olha a multidão. E aquelas mães, irmãos, já estavam indo o quê? Voltando para casa triste. E diz que elas tinham combinado, várias vizinhas assim de vila, vamos levar os nossos filhos para que Cristo possa dar uma bênção para eles. Ela queria que seus filhos fossem apresentados a Cristo. E quando chegou lá, os discípulos a mandaram embora. Então Jesus fala, olha, não as impeçais, deixar vir a mim os pequeninos. Então Cristo parou tudo, pegou aquelas crianças no colo e abençoou. E Ellen White fala que muitas daquelas crianças aceitaram a Cristo e se tornaram, irmãos, missionários, se tornaram discípulos de Cristo, fazendo a sua missão. Então, qual é o nosso objetivo como mães e pais educadores? Qual é o nosso desejo que nós temos para os nossos filhos? Que eles se tornem discípulos de Cristo. E como é que nós vamos fazer isso? Gritando, sendo impacientes, dando margem ao nosso eu. Nós tivemos uma experiência com o Joshua, agora o Joshua tem 7 aninhos. Depois eu peço para a Carol pôr a foto deles aqui para vocês conhecerem. E nós conhecemos, na verdade, tivemos um estudo bíblico sobre a vara. E aquilo ficou muito nítido, né? Então, realmente, nós temos que punir o nosso filho. E às vezes a gente ia fazer oração e ele não ficava da forma como nós queríamos. Ajoelhado, quietinho, ele tinha 2 aninhos. E a gente queria. E muitas vezes, irmãos, usamos a vara. E isso não foi eficaz, gerou uma revolta. E quando ele foi ficando maiorzinho, ele não se submetia, mesmo apanhando. Então, para vocês verem que tem um modo certo e tem um modo errado. Não estou dizendo que você não pode usar a vara, mas a vara ela não deve ser a nossa primeira opção. E o que estava acontecendo conosco? O Joshua errava, nós castigávamos com a consciência tranquila. Mas isso foi gerando uma revolta no meu filho. E ele chegava e olhava para mim e falava, mamãe, você me machucou. Mamãe, você me machucou. E mostrava assim as marcas da vara. E eu comecei a repensar aquilo que nós estávamos fazendo. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus pede de nós?
Então foi onde a gente foi estudar mais, nos aprofundar, e também me deparei com essa experiência de Ellen White. E quantas vezes, irmãos, nós corrigimos os nossos filhos irados, totalmente irados. Sabe quem que está na direção neste momento? Não é o Espírito Santo, é Satanás. Estamos sendo usados pelo próprio inimigo dentro da nossa própria casa para castigar os nossos filhos que nós desejamos que sejam os mais novos membros do céu, que nós desejamos que eles sejam discípulos de Cristo, e nós damos então vazão para que o inimigo atue através de nós. E assim a gente destrói a imagem de Deus, de um pai amoroso, de um pai misericordioso, de um pai disposto a carregar, a perdoar e a corrigir. E Deus não faz isso conosco, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a fazer isso com nossos filhos. Precisamos, irmãos, de uma reforma na educação. E essa reforma começa com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô. Não começa com os filhos. Devemos orar sim pelos nossos filhos, mas a reforma começa conosco. E o que eles vão sentir é a reação daquilo que nós vamos oferecer para eles. Não é eles que vão ditar as regras, é nós que vamos ensiná-los a se comportar diante das regras. Então nós temos aqui uma orientação que diz assim, ó: o amor tem um irmão gêmeo, que é o dever. Esses dois andam lado a lado. A prática do amor, enquanto o dever é negligenciado, tornará as crianças obstinadas, teimosas, perversas, egoístas e desobedientes. Então, só o amor. Filhinho, não faça isso. E a gente fica, só não, meu filho. Igual a idade dos meus filhos, o Calebinho, o sermão, a conversa, ele não entende muito. Ele tem que ter a disciplina. Mas a gente vai aprender que a disciplina nem sempre é a varinha. Diz assim, ó. Então, egoístas e desobedientes. Se apenas ficar o severo dever, sem o amor que abranda, que atrai, vai acontecer a mesma coisa. Então, não pense que você usando a varinha ou você sendo amoroso demais, o resultado, irmãos, vai ser o mesmo. O mesmo. O dever e o amor devem estar aliados para que as crianças sejam devidamente disciplinadas. E aqui tem uma lição importante para nós. Quando nós vamos educar os nossos filhos, irmãos, não é a questão da severidade. Criança, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser atraída. Ela não é um robô, ela não é um animal que você fala e ela obedece. E um animal também que você bate nele para que ele se sujeite a você. Irmãos, os nossos filhos não são assim, eles são seres pensantes, serem racionais. E desde cedo, irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer a escolha de forma racional entre o certo e errado. Agora, se ele sempre apanhou para escolher o certo, em que momento que ele vai poder decidir? Já parou para pensar? Então a gente tem que conquistar a criança, cativar a criança, e isso são todos os dias. Porque você sendo um pai que faz isso, uma mãe que faz isso, sabe o que vai acontecer? Os seus filhos vão sentir prazer em estar ao seu lado. Quando eles casarem, eles vão fazer o possível para estar perto de você. Agora, quantos filhos, irmãos, a gente não ouve falando, não vejo a hora de completar 18 anos, para eu sumir da minha casa, para eu sair desse monte de regras. Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Esse tipo de disciplina que você quer para o seu filho? Que ele não vê a hora de sair do seu lar? Então alguma coisa está errada. Porque se o lar, amor, se dentro do nosso lar, irmãos, nós temos uma atmosfera celeste, os nossos filhos vão querer ficar conosco. E quando eles casarem, eles vão querer às vezes morar no mesmo sítio que nós, como acontece com muitas famílias que são unidas. Deus tem propósito, às vezes, diferente, um filho vai para um lugar, o outro vai para o outro, mas o carinho, a afinidade da família, irmãos, isso é preservado. Mas foi em adulto que foi conquistado isso? Foi quando ele era criança.
Quando o nosso filho erra, em vez de você levantar a vara, você carrega ele no colo. E você ensina para ele com amor, com misericórdia. Não que você vai se tornar um pai permissivo. Mas o que nós podemos fazer? Muitas vezes, no lugar da vara, deixa a vara, irmãos, como última opção. Última opção quer dizer que você já usou todas. Mas às vezes a gente fala assim, olha, eu vou avisar você 3 vezes. Aí você deu para ele uma opção que você falou. A segunda vez, o que acontece? A terceira, irmãos, a gente pega a vara. Você não deu nenhuma opção. Você somente falou. Agora a disciplina, o que é a disciplina? Geralmente a disciplina, irmãos, ela tem a ver com você vai quebrar uma regra e tem uma consequência. Olha as leis de trânsito. Quando você quebra a lei de trânsito, alguém vem com uma vara e te corrige. Quando você transgride uma lei de Deus, irmãos, Deus vem com uma vara e te bate imediatamente. Deus trabalha, irmãos, na maioria das vezes, consequências. Vou dar um exemplo. Às vezes eu falo para o meu filho, olha, não vai, nós vamos fazer uma caminhada, lá tem pedra, não vai descalço. Ele me desobedeceu, voltou, cortou o pé. Eu vou lá, ainda vou bater nele. Não teve uma consequência? O que aconteceu? Cortou o pé. Aí você pode aproveitar, tá vendo, filhinho? Quando a mamãe falou para você colocar o sapato, era justamente para proteger você disso. A mamãe não queria que você se machucasse. E aí, ele teve ali você não precisa aplicar nenhuma disciplina, já teve a consequência. Aí a questão, ou comer fora de hora, olha, se você comer fora de hora, então quando, vamos supor que ele goste de uma sobremesa gostosa, você vai falar, então por 3 dias você vai ter que ficar sem essa sobremesa. E aí, tá vendo que você não precisou usar a varinha? Ele brigou com o irmãozinho dele. Olha, filhinho, agora você vai ficar lá no quarto. Tá vendo essa forma que você falou com o seu irmão? Você bateu no seu irmão? Você agrediu o seu irmão? Você vai ficar aqui pensando, irmãos, e isso funciona. Eu tenho usado com os meus. Às vezes, isso para eles é mais... eu vejo que causa mais efeito do que a vara. Porque a minha conversa com eles é o seguinte, você vai ficar no quarto. Quando você estiver pronto para pedir perdão para a mamãe, ou para o papai, ou para o irmãozinho, você pode nos chamar. E você acha que eles chamam rápido, irmãos? Não chamam, sabe por quê? Orgulho, egoísmo, a gente precisa trabalhar isso nos nossos filhos também. E aí, às vezes, demora 10, 15, 20, 30 minutos. E muitas vezes eles chamam a gente com lágrima nos olhos, mamãe, papai, perdão, me perdoa. E a gente se ajoelha e a gente ora. Isso quer dizer, irmão, que seu filho não vai fazer isso de novo? Não! No outro dia pode ser que ele faça a mesma coisa. E às vezes a gente, como pais, a gente olha um para o outro e fala, nada funciona. Já pensou se Jesus olhasse para nós? O processo da santificação, quanto tempo é, irmãos? 1 dia, 2 dias? É uma vida inteira Deus trabalhando conosco. Hoje Ele te mostrou isso e amanhã vai. E muitas vezes, irmãos, Deus tem que repetir. E as consequências, elas vêm também na nossa vida. E Deus não desiste. E nós devemos agir da mesma forma com os nossos filhos. Por isso que é muito difícil, irmãos, nós praticarmos a verdadeira educação quando nós, pais, não somos consagrados a Deus. E uma forma, irmãos, que nós damos acesso livre a Satanás através dos nossos filhos é quando o pai e uma mãe não se consagram pela manhã. Olha a importância disso. Quando nós não nos consagramos, irmãos, nós damos então autorização para que Satanás nos atente através dos nossos filhos. Ora, a importância da oração e da entrega dos nossos filhos. Ellen White fala, nem que seja 5 minutos, não saia da sua casa sem entregar a sua família nas mãos de Deus. Satanás não dorme. E enquanto a gente, irmãos, negligencia essa educação, quando nós não fazemos essa educação, sabe o que acontece? Satanás está educando os nossos filhos. Isso mesmo. Se nós não tomarmos a dianteira da verdadeira educação na vida dos nossos filhos, fique você certo que Satanás vai educá-los. Isso é certo, irmãos. Nós podemos olhar ao nosso redor e ver o resultado de educação que receberam do inimigo.
crianças extremamente perversas, crianças, irmãos, novas, maliciosas, tendenciosas para o mal, mas muitas vezes, irmãos, a culpa não é delas, a culpa é nossa, porque nós negligenciamos a nossa parte de buscar sabedoria onde? No céu. É de Deus que vem a sabedoria para educar os nossos filhos. Aqui diz assim, ó, na página 181. Deve ser ensinado que toda falta não corrigida lhe trará infelicidade e desagradará a Deus. Sobre essa disciplina, as crianças encontrarão sua maior alegria em submeter sua vontade à de seu Pai Celestial. Então, desde pequenininha, ela vai entender que as atitudes dela aqui, irmãos, além de nos desagradar o pai e a mãe, vai trazer para as crianças infelicidade. Porque ela seguindo a lei de Deus, ela vai trazer prosperidade tanto nessa vida aqui na terra, quanto lá no céu. Então essa educação, irmãos, não é uma educação somente para o céu. É uma educação aqui para a terra também. Para o seu filho se tornar um bom cidadão aqui. Então, desde pequeno, ele vai ser incutido na mente dele que ao ele transgredir, quem vai ser a pessoa prejudicada? Ele. E ele vai percebendo isso aonde? Nas consequências. Então nós não vamos deixar as coisas passarem. Se nós como pais falamos, olha, se você for até aqui, se você ultrapassar esse limite, eu vou fazer isso, por mais duro que seja, irmãos, cumpra. Ou então não faça promessas que você não gostaria de cumprir ou que você então não vai cumprir. Faça a promessa que você vai cumprir conforme a vontade de Deus. Outra coisa que anda junta também, está aqui na página 181. Não, 159. Assim como o amor tem um irmão gêmeo que o dever, a justiça, ela também tem um irmão gêmeo, que é a misericórdia. Deus, ele age conosco dessas formas também. Amor, dever, justiça, misericórdia. Não dá para agir com um sem o outro. O efeito não vai ser o efeito que nós queremos e que Deus deseja para nós. Então, sempre que nós agirmos com justiça, lembre-se da misericórdia. Tem até uma historinha de uma menininha que ela tinha feito algo errado e ela sabia que ela ia apanhar. E então ela correu para o quarto dela e ela imediatamente ajoelhou e pediu perdão a Deus. Ela reconheceu a sua falta e estava orando a Deus arrependida. E a mãe dela veio atrás com uma varinha. Então, teria necessidade da mãe usar a varinha neste momento? Não, usa o quê? A misericórdia. A criança aprendeu o caminho do santuário. Ela errou, se arrependeu, foi buscar em Cristo o perdão e a graça. E às vezes, irmãos, nós nos tornamos tão severos que nós não sabemos agir com misericórdia com os nossos filhos. Nós achamos que todo ato dele errado tem que ser punido. Não, eu não posso. E às vezes a criança, irmãos, lá em casa mesmo, ele sabe que erraram e vem para mim e pede perdão. E aí? Nós devemos perdoar, irmãos? Ou nós devemos ir lá e usar a correção? Não, agora você vai ficar o castigo, agora... Usar a misericórdia também, irmãos. Temos que usar a misericórdia. Ela deve fazer parte do nosso círculo familiar. Diz assim, ó, em 182 do Orientação da Criança. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência. Não como uma tormenta de palavras. Olha aqui, irmãos, tormenta de palavras. O que nós fazemos às vezes? Nós corrigimos os nossos filhos, além da correção do castigo, que eu digo de vara mesmo, a gente vem com um sermão, uma tormenta de palavras. E às vezes a gente dá um castigo sobre o outro. A gente pôs de castigo, o castigo não está resolvendo, a gente vai lá e bate, além de bater, a gente fala, agora eu vou tirar isso de você, você vai ficar tanto tempo sem ir no amiguinho. E a criança às vezes tem 2, 3, 4, 5 aninhos
E olha a infinidade de disciplina, de castigo que a gente está dando para ele. Devem estar tão plenos de compaixão que seus filhos sejam atraídos para vocês. Será que a gente corrigir os nossos filhos, irmãos, eles podem olhar para o nosso rosto e ver que o que nós vamos exercer na questão da disciplina e ver que é um ato de amor? Será que eles têm certeza que aquilo que nós estamos fazendo é por amor a eles? Será que no momento que eles erram, irmãos, eles vão olhar para os nossos rostos e ver amor e compaixão? Ou eles vão ver fúria, impaciência, vontade de corrigir logo, dar umas palmadas, dar umas varadas? Olha o quão fácil é, irmãos, a gente cair em tentação nesse sentido. As crianças nem sempre distinguem o certo do errado. E quando cometem um erro, frequentemente são tratadas com aspereza, em vez de serem instruídas com amabilidade. Olha aqui, amabilidade. E a gente já vai lá com pronto. Você fez isso de novo. Mas olha, você sempre faz isso. Você é um desastrado. Você não presta atenção. Você é isso, você é aquilo. As nossas palavras ásperas. E às vezes você vai percebendo a criança, irmão, ela vai encolhendo assim dentro dela mesma. E muitas vezes as nossas palavras, irmãos, elas ferem mais do que a própria vara, porque isso fica para uma vida. E depois, para você tirar isso, é trabalho dobrado. Vejo a necessidade de os pais liderarem na sabedoria de Cristo com os filhos que erram. Aqui é um conselho, irmãos. Você que tem filho mais difícil. Eu tenho em casa um, chama Calebinho. O Josh é mais dócil. O Calebinho, nós temos muito mais trabalho. E Deus precisa trabalhar conosco também nisso. E ela fala assim, olha, para esse tipo de criança, veja a necessidade de os pais lidarem na sabedoria de Cristo com os filhos que erram. São os nada promissores que necessitam de mais paciência e bondade, e de mais terna compreensão. Mas muitos pais revelam um espírito frio e incompassível, que nunca levará os que erram ao arrependimento. Que o coração dos pais sejam abrandados pela graça de Cristo, e seu amor encontrará um caminho para o coração. A regra de Cristo deve ser solenemente observada em relação aos menos inteligentes, aos de menor de idade, aos mais alienados e mesmo aos desviados e rebeldes. E às vezes a gente não tem essa paciência. Então, o desviado, o rebelde, o menos inteligente, o alienado, ele precisa do que, irmãos? De mais disciplina, está escrito aqui? Compaixão, compreensão e amor. Então eles precisam de muito mais paciência. E nós, irmãos, se tivermos filhos assim, precisamos muito mais ainda o quê? Joelho no chão, sabedoria que vem do céu, para que nós possamos então conquistar essa criança para Cristo. Outra coisa que nós podemos fazer, irmãos, elogiem os filhos quando eles fazem o que é certo, pois um elogio sensato é para eles tão grande auxílio de tão grande auxílio e compreensão como é para os de mais idade. Nunca sejam intratáveis no santuário do lar. Sejam bondosos e sensíveis, demonstrando cortesia cristã, agradecendo e elogiando a seus filhos pelo auxílio que lhe prestam. Vou dar um exemplo. O Josh, ele gosta muito de ajudar, é um menino super prestativo. E a gente tirou a fralda dele e muitas vezes, às vezes passava uma semana, duas, ele não fazia xixi na cama. E às vezes fazia uma. E a gente queria chamar a atenção dele por essa uma. Irmãos, mas ele tinha ficado 14 dias sem fazer. Tá vendo como que a nossa percepção precisa mudar? Ele fez uma, mas ele ficou 2 semanas sem fazer. Então você acha que eu devo brigar com ele?
Joshua, você fez de novo quando eu estava saindo da fralda. Não, irmãos, que bom, meu filho. Você ficou, olha, 2 semanas sem fazer, escapou essa vez, mas agora você vai melhorando. Então, isso, irmãos, você vai criando na criança estímulos. Na verdade, fala, né, caminhos, né, que vai criando no cérebro dela, de incentivando, você vai reafirmando o emocional da criança, mas para o lado bom, não para o lado negativo. Então ela vai aprendendo a ter confiança em si mesma, ela vai reafirmando a confiança. Ah, mamãe então está me elogiando, então eu vou conseguir, porque eu fiquei 14 dias sem fazer, eu fiz um dia só, mas a mamãe me elogiou, então eu vou conseguir. E às vezes também ele está te ajudando, de repente quebra uma louça. O que você vai fazer? Ai, como você é desastrado. Não, menino, não me ajuda mais. Não, eu vou fazer tudo sozinha. Irmãos, nós como pais devemos envolver os nossos filhos na atividade diária do nosso dia a dia. E você acha que uma criança de 3, 4, 5, 7, de vez em quando não vai quebrar uma louça, não vai quebrar um prato? Nós como adultos quebramos. E aí ele quebra, pronto. Não, agora você não vai mais me ajudar. E a gente dá esse castigo para ele. E então você cria outro caminho no cérebro, sabia? Então você liga outras conexões e isso coloca a criança para baixo, vai se tornando o quê? Um adulto inseguro. Uma criança, irmãos, que não é elogiada na infância, que não é ensinada, que os pais não demonstram para ela confiança, amor e bondade, ela cresce uma criança insegura. E muitas decisões que elas precisam tomar lá na frente, que seriam fáceis se nós tivéssemos sido esse tipo de pai, para ela uma única decisão é muito difícil. E muitas vezes ela ainda toma a decisão errada, ela é insegura emocionalmente, acaba fazendo um casamento errado. Tudo porque, irmãos, as nossas palavras fazem diferença. Não é só quando ela é criança. Isso vai fazer diferença na vida dela. Falem sempre, sejam agradáveis. Isso aqui é a regrinha do nosso lar, que Jesus precisa nos ajudar. Nunca falem alto ou com irritação. Ao restringirem a disciplina em seus filhos, sejam firmes, mas amáveis. Incentivem-nos a cumprir com o seu dever como membros da sociedade familiar. Expressem seu reconhecimento pelos esforços que empregam para reprimir sua inclinação para o mal. Outra coisa importante, irmãos, às vezes os nossos filhos começam uma tarefa e eles não terminam. Então, o que nós precisamos fazer? Incentivar. E muitas vezes a gente precisa ir junto, fazer com ele. Então, animar os nossos filhos. E não ficar lá, olha, agora você tem que fazer isso. Se você não fizer, vai ter isso de consequência. Vai junto com o seu filho. Irmãos, os nossos filhos amam fazer as coisas junto conosco. Eles amam, eu falo isso por experiência própria. Eles precisam ser envolvidos, eles precisam se sentir parte, irmãos, da nossa família. E quando a gente envolve, quando a gente ajuda eles na tarefa, eles fazem até com mais rapidez. Ai, a mamãe veio me ajudar. Jorge, você precisa catar esses brinquedos, mas se eu vou, nem que eu cato ali 2, 3, mas só de eu estar ali, irmãos, então ele se anima e termina de catar. E assim é o Caleb. Então, às vezes a gente quer ficar sentado, a gente impõe uma ordem e não incentiva os filhos a cumprirem. Falem sempre com a voz calma e séria, na qual não se apresente nenhum indício de ira. Não há necessidade de ira para conseguir imediata obediência. Nós nos enganamos ao achar que ao gritarmos com os nossos filhos, irmãos, vamos conseguir imediata obediência. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, com meu esposo, da gente querer alterar a voz e eles também não obedecerem imediatamente. Fale sem alterar a voz. A gente não precisa alterar para eles entenderem que precisa nos obedecer. Certifiquem-se que seu tom de voz não mostre irritação. Não deixe que vejam em vocês uma manifestação, irmãos, do espírito de Satanás. Olha o alerta aqui para nós pais. Ao alterarmos a nossa voz, irmãos, ao gritarmos com os nossos filhos, ao a nossa voz se tornar irritadiça, é o espírito de quem? O espírito de Satanás. Isso não os ajudará a preparar a educação dos seus filhos para a vida futura e imortal.
O Senhor está cheio de amável bondade, misericórdia e verdade. Sua lei é santa, justa e boa, e deve ser obedecida por pais e filhos. Então, o maior reflexo na educação dos nossos filhos, eles vão ver se nós amamos a Cristo e se nós somos felizes ao obedecer aquilo que Deus pede de nós. Então, ao ensinar os nossos filhos, irmãos, eles também vão querer fazer aquilo que eles estão vendo em nós que nos traz alegria e felicidade. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa urgente dessa reforma na educação. Estamos preparando uma geração, irmãos, para receber o Senhor nos ares. E a gente pode reformar tudo, mas o que adianta? Os nossos filhos não vão ser criados para o Senhor? Vamos deixar Satanás agir em nossa vida? Vamos continuar agindo com aspereza, com ira? Então, irmãos, a impaciência é pecado. É esse tipo de ira aqui, irmãos, é pecado. Então, que Deus nos ajude. E Ellen White também tem um texto aqui que ela diz assim, que se nós um dia, irmãos, estivermos em dúvida entre a disciplina, entre o castigo e a misericórdia, então ela fala que nós ela fala assim, devemos fazer a opção pela misericórdia. Então, olha aí, o excesso da disciplina, o excesso da correção, se você tem dúvida, haja com misericórdia, com perdão, e não pela severidade, pela dura disciplina, pelas duras palavras. Então, que Deus nos ajude a fazermos as nossas reformas como mães e como pais educadores. Que Deus nos ajude a reformar a educação dos nossos pequenos em nosso lar. Amém. Ah, tô louca.